O ataque iminente do Irã, que bloqueia seu espaço aéreo e promete ogivas poderosas contra Israel, é uma ameaça que pode incendiar toda a região. Com as tensões atingindo níveis críticos, a pergunta que fica é: até onde essa escalada pode nos levar? Enquanto o mundo observa, é vital que você esteja atento às repercussões desse conflito. Prepare-se para explorar o que está em jogo neste cenário explosivo e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma atualização sobre essa situação crítica. A escalada de tensões no Oriente Médio nunca foi tão palpável. Quando o Irã anuncia o fechamento de seu espaço aéreo e promete utilizar ogivas poderosas contra Israel, o que parece ser uma mera declaração se transforma rapidamente em uma ameaça real e alarmante. O cenário geopolítico está em ebulição, e o que está em jogo vai muito além de uma simples disputa territorial. Estamos falando de vidas, de segurança e de um futuro incerto para toda uma região. As implicações desse ataque não se restringem apenas a Israel. Elas ecoam em cada esquina do Oriente Médio e nas salas de decisão em todo o mundo. Os Estados Unidos, em particular, se veem em uma posição delicada, ponderando sobre a melhor forma de responder a essa ameaça sem exacerbar ainda mais o conflito. As alianças e rivalidades estão sendo testadas, e a comunidade internacional observa, à espera de um movimento que pode alterar o equilíbrio de poder global. É nesse contexto carregado de tensão que o espectador deve se perguntar: até onde as potências estão dispostas a ir para proteger seus interesses? Com a guerra se aproximando e a possibilidade de um ataque se tornando cada vez mais concreta, o que realmente podemos esperar das próximas movimentações? Fique atento, pois a próxima jogada pode ser a mais decisiva de todas. As tensões entre Irã e Israel alcançam novos patamares à medida que o Irã declara publicamente sua intenção de retaliação, ameaçando Israel com ogivas potentes e impondo um fechamento de seu espaço aéreo. Essa postura firme do Irã surge como resposta ao que considera ações provocativas de Israel, criando um cenário de constante alerta e aumentando a sensação de insegurança na região. Essa ameaça não é apenas retórica. Envolve uma estratégia de dissuasão que pode mudar drasticamente a dinâmica geopolítica no Oriente Médio. Para o Irã, essa movimentação serve como um sinal claro de que não aceitará ameaças à sua soberania sem uma resposta proporcional e poderosa. E é aqui que surge a palavra-chave: ataque. O Irã destaca sua capacidade de ataque como uma forma de intimidar Israel e seus aliados, sugerindo que sua resposta poderia ser devastadora caso se sintam forçados a agir. Nesse contexto, o simples anúncio de retaliação já provoca reações internacionais, com potências mundiais monitorando de perto cada movimento estratégico na região. A situação é particularmente delicada para Israel, que encara essa ameaça com cautela, mas sem subestimar a capacidade de ataque iraniana. Um conflito direto não interessa a nenhum dos lados, mas a possibilidade de um confronto escalando rapidamente mantém ambos em alerta máximo. Para Israel, a ameaça de um ataque potente exige preparação e alianças estratégicas, enquanto o Irã sinaliza que está disposto a enfrentar qualquer consequência, inclusive a condenação internacional, para reafirmar sua posição. Isso coloca a região em um ponto crítico e abre espaço para novas alianças e reações globais. Dentro das fronteiras iranianas, a prisão de uma estudante levanta um novo foco de tensão social, com o risco de provocar protestos e manifestações de insatisfação pública. Essa situação ressalta um tema delicado para o governo iraniano: o desejo de controle versus o crescente anseio da população por mais liberdade e direitos civis. O episódio, embora localizado, carrega o potencial de desencadear reações em outras partes do país, ampliando o clima de revolta social que já se encontra latente. Para muitos jovens iranianos, essa prisão é mais um sinal de repressão e uma ameaça às liberdades pessoais. Eles veem no caso uma tentativa de silenciar vozes críticas, algo que desperta memórias de episódios anteriores em que a população tomou as ruas para exigir mudanças. Esse episódio específico faz ressurgir a palavra ameaça dentro de uma perspectiva social. Uma ameaça à liberdade de expressão e à possibilidade de questionar políticas governamentais sem temer represálias. Em uma era em que redes sociais e plataformas digitais amplificam essas questões, o impacto de um caso isolado pode se tornar um catalisador para protestos maiores. O governo iraniano, por sua vez, enfrenta o desafio de controlar a situação sem alimentar ainda mais as chamas de insatisfação que fervem sob a superfície. Reprimir protestos pode parecer uma solução imediata,
Mas o preço desse controle pode ser alto, pois cada ação rígida aumenta a determinação da população em exigir mudanças. Esses movimentos internos criam uma tensão constante, que torna o cenário político cada vez mais complexo, forçando o Irã a enfrentar a realidade de uma sociedade que não está disposta a aceitar passivamente cada decisão imposta. A recente aproximação entre Vladimir Putin e Kim Jong-un não passou despercebida pela China, que observa essa aliança com um misto de desconfiança e insatisfação. A aliança Rússia-Coreia do Norte altera o equilíbrio no leste asiático e pode interferir nas estratégias chinesas para a região. Para Pequim, essa parceria cria um novo ponto de atenção, pois fortalece dois aliados que, embora próximos, não necessariamente compartilham todos os interesses chineses. Esse movimento gera uma atmosfera de incerteza e potencial tensão. De um lado, a China enfrenta uma posição delicada. Apoiar ou desaprovar essa parceria de maneira explícita poderia trazer tanto vantagens quanto desvantagens. Com o apoio russo, a Coreia do Norte fortalece sua capacidade de defesa e ataque, representando uma ameaça ainda mais evidente no contexto regional. Pequim sabe que qualquer ataque na região poderia trazer consequências imprevisíveis para suas próprias fronteiras e interesses. Além disso, há a preocupação de que essa nova aliança seja uma tentativa de Moscou de equilibrar seu próprio poder, desviando atenções e recursos para áreas onde a China tem forte influência. A situação exige uma resposta cuidadosa, pois qualquer movimentação pode afetar a dinâmica geopolítica não só entre Rússia e Coreia do Norte, mas também entre Estados Unidos e seus aliados. A China, sendo um ator central nessa delicada dança de interesses, precisa avaliar com cautela os próximos passos para não perder espaço estratégico. Esse contexto cria um desafio diplomático que poderá redefinir as alianças no leste asiático e gerar novos desdobramentos, tanto na cooperação quanto na competição, entre essas potências regionais. A reeleição de Maia Sandu como líder da Moldávia intensifica as tensões geopolíticas na região, especialmente em meio às alegações de interferência do Ocidente e da Rússia. O resultado das eleições não apenas reforça a liderança de Sandu, mas também provoca um questionamento sobre a influência externa nas decisões políticas moldavas. Essa ameaça percebida de ingerência externa gera descontentamento entre setores da população que temem a perda da soberania nacional. Com as acusações de manipulação, a Moldávia se vê em uma encruzilhada: como manter a estabilidade política em um cenário repleto de disputas geopolíticas. A pressão para alinhar-se mais ao Ocidente pode entrar em conflito com os laços históricos que muitos moldavos ainda têm com a Rússia. A situação é ainda mais delicada com a crescente presença de tensões entre Israel e o Irã, que reverberam em outras partes da Europa e do leste europeu. A Moldávia, portanto, enfrenta um futuro incerto, onde a capacidade de resistir a pressões externas será testada. Sandu terá que navegar cuidadosamente entre interesses conflitantes, garantindo que sua administração não apenas represente a vontade popular, mas também mantenha a soberania e a segurança do país frente às ameaças externas. Esse dilema moldavo é um reflexo de uma realidade mais ampla em que muitos países lutam para equilibrar suas relações internacionais. A escalada de tensões no Oriente Médio nunca foi tão palpável. Quando o Irã anuncia o fechamento de seu espaço aéreo e promete utilizar ogivas poderosas contra Israel, o que parece ser uma mera declaração se transforma rapidamente em uma ameaça real e alarmante. O cenário geopolítico está em ebulição, e o que está em jogo vai muito além de uma simples disputa territorial. Estamos falando de vidas, de segurança e de um futuro incerto para toda uma região. As implicações desse ataque não se restringem apenas a Israel. Elas ecoam em cada esquina do Oriente Médio e nas salas de decisão em todo o mundo. Os Estados Unidos, em particular, se veem em uma posição delicada, ponderando sobre a melhor forma de responder a essa ameaça sem exacerbar ainda mais o conflito. As alianças e rivalidades estão sendo testadas, e a comunidade internacional observa, à espera de um movimento que pode alterar o equilíbrio de poder global. Com as ameaças do Irã e o bloqueio do espaço aéreo, a tensão com Israel só aumenta, refletindo um cenário de potencial conflito. O que você acha que está por vir? Como isso afetará a segurança na região e no mundo? Deixe suas opiniões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando as novidades sobre essa situação crítica.